Vocês entenderam? Então, eu vim para anunciar para a igreja em Namíbia que agora eu vi o Messias vindo para a igreja. Eu vi a igreja sendo levada. Então, acabou o tempo para pecado na igreja. Eu vim para anunciar isso. Acabou o tempo. Eu vim para dizer para esta igreja, a Igreja de Cristo na Namíbia, eu vim para dizer algo surpreendente aqui, que agora que as escolhas têm consequências. Me ouviram? Qualquer que seja a tua escolha, terá consequências. E as consequências que eu estou falando agora são consequências eternas. Alguém me ouviu aqui? Eu vim para anunciar para a igreja em Namíbia que, veja, o pecado sexual perpétuo, a perpétua imoralidade sexual que o Senhor me mostrou nesta terra, na igreja, que o salário disto também é a morte. Eu vim para anunciar ao púlpito, para abalar o púlpito e anunciar agora que acabou o tempo para pregar as grandes coisas na Namíbia, as grandes casas, não sei, essas coisas que eles pregam. Ele está dizendo, entretanto, chegou o tempo para preparar a santa noiva de Cristo, a igreja perfeita, os crentes que são santos e para preparar um povo para o Senhor. Isto eu vim para anunciar sem nenhuma ambiguidade, de forma nenhuma. Claramente estou anunciando isto, que de uma forma pessoal, em uma base pessoal, cada um de vocês tem que tomar decisões pessoais de agora em diante. Se você quiser continuar naquelas igrejas onde eles pregam mentiras, sabe o que me surpreende é isto, que algumas das mentiras das quais vocês se alimentam, até mesmo vocês sabem, isso que ele está falando é mentira. Isso me surpreende, que vocês têm a capacidade de discernir a mentira. Como você pode continuar se alimentando de mentiras, então? Então eu vim para anunciar que o tempo acabou. Se você é um pastor e você faz parte de uma comunhão de pastores, onde não há agenda para a vinda do Messias, não há agenda para chamar a nação da Namíbia ao arrependimento nacional. Não há agenda para retornar a igreja para o caminho da santidade. Não há agenda para estabelecer a autoridade da justiça na igreja. Se você está nessa comunidade de pastores onde vocês estão fazendo, o que nós vamos convidar? Quanto dinheiro nós vamos fazer? Se você está fazendo esta coisa de dinheiro e discutindo as pessoas novas que vêm à igreja, os ricaços que entram, que entram na tua igreja, se você está nesse tipo de comunhão, olha isso agora. Eu vim só para te libertar. Sim, eu vim para te libertar. Sim, eu vim para te dizer que quando se trata da eternidade, agora você pode tomar uma decisão pessoal. Sim, agora você pode decidir. E então Deus vai te ajudar. Ele vai trazer para você uma comunhão de pastores? Não, o que? Eles estão aqui. Porque eles começaram, quando eu conheci, tinham 27 pessoas. 27. Então você entende, 27 pessoas na igreja. E ainda assim estavam resistindo para aceitar o arrependimento e a santidade, porque eles diziam, sabe, se eu repreender muito a igreja, eu vou perder um pouco que eu já tenho, sabe? Eu preciso juntar as pessoas, eu preciso encorajá-las ao pecado. Então, você já tem poucos, mas eles estavam dizendo que naquela condição eles temiam perdê-los. Mas quando eles aceitaram e vieram com aqueles 27, e eu disse, agora vá e repreenda-os, e repreenda o inferno para fora deles. O que ele mais temia fazer, definitivamente, quando você repreende, no primeiro dia que você repreender, você já vai perder a metade, mas tudo bem, isso é óbvio. Mas ele está dizendo, agora quantos estão na tua igreja? Na verdade, você tem 20 mil na tua igreja. E quantos bispos estão debaixo da tua autoridade?
83 bispos. Ele é o cabeça do Conselho Nacional de Bispos e ele tem 83 bispos e alguns deles estão aqui, alguns deles têm 200 igrejas em Querite, certo? 200 igrejas? 200 igrejas ou mais? Quantos exatamente no total? 220 igrejas. E alguns, me desculpem, mas de 27 ovelhas que ele estava pastoreando para a provisão diária, o diabo é um mentiroso. Sim, porque a igreja, na verdade, pertence ao Senhor. E o Senhor é o Senhor da colheita. E quando você começa a pregar esta mensagem e você sai fora daquele tipo de comunhão de pastores, onde eles falam de mulheres e dinheiro, isso e aquilo, e onde ir e quando, e eles estão discutindo isso, e você sai fora daquele lugar, e você estabelece uma maior comunhão de pastores que está preparando a agenda para a vinda do Senhor em Namíbia. Deus vai te recompensar por causa do tempo. Esta é a hora agora em que você se levanta em justiça. Saiba que Deus virá a você e dirá: veja, eu tenho que responder tudo que ela está orando, porque eu tenho que defender essa justiça que ela está pregando. Deus agora vem para te defender, para defender. Bem, ok, eu tenho um chamado diferente, mas as regras são as mesmas. Este que fala com vocês vive esta vida. Deus tem que defender tudo que Ele diz. Para trazer um testemunho, uma lição para os outros. Mas me desculpem, este é o caminho certo. Sim. Você leva Deus a fazer as coisas que você diz. Porque o desejo do teu coração será agora o desejo de quem? O desejo de Deus. Vocês não tinham entendido isso. Eu disse que eu vou a Windhoek para ter uma conversa direta com eles. Uma conversa direta. Porque da primeira vez que eu vim aqui, eu limpei os meus pés, chacoalhei a poeira e fui embora. Eu não pude suportar. Sim, eu não pude suportar. Hey! Como você ensina as pessoas como cair? E se o Senhor sabe, Ele me mostra as coisas antes de vir. Então Ele me mostrou que vocês vão a estas pessoas, os falsos, e vocês vão. Então foi insuportável. Então eu sacudi a poeira do meu pé e eu fui embora. Não suportei. Eu acho que eu fiz isso em 2 nações, aqui na Coreia do Sul. Mas olha a maravilhosa segunda oportunidade para esta nação de pegar o avivamento do fim dos tempos de justiça e se preparar para o reino de Deus. Olha a beleza do Deus da segunda chance. Olha isso agora. Para que você tenha uma conversa direta com o Senhor e o Senhor dizer para você: veja, ouça, ouça. O reino de Deus está próximo. E naquele reino, olha isso agora. Não haverá pecador dentro daquele reino. Não haverá nenhum pecador naquele reino que eu vi. Não, 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 por favor, não. Não haverá pecador. Então é melhor você expulsar o pecado agora. Uau, graças a Deus nós estamos ouvindo isso antes que a porta se feche. Porque eu não sei para qual nação eu irei. Nova Guiné está pronta, Fiji estão prontas. Esses são os relatórios que eu recebo da Austrália. Eles estão esperando. Quando ele virá para nos repreender, nós queremos estar prontos. Mas vocês têm isso aqui hoje. E ele está dizendo: veja, esta é a hora para a igreja. Olha isso agora. Se o Senhor está chamando pessoas agora, Ele não está chamando, deixe-me colocar isso assim, Ele não está chamando pregadores da prosperidade, Ele está chamando pregadores da justiça, pessoas que se levantem e defendam o Senhor como Noé fez. Aleluia! Pessoas que possam se levantar e defender o Senhor na terra e chamar a nação ao arrependimento nacional. E mostrar para a nação os caminhos de Deus, a luz de Deus.
Eu não tenho tempo. Deixa-me ir a mensagem agora, porque eu acho que as visões são muitas. São muitas. 25 de novembro de 2005, ele me mostrou o arrebatamento dos mortos, Daniel 12. Então você vê que os sonhos e visões de Daniel, ele também me deu, Daniel 12, onde ele diz que aqueles que são sábios brilharão com o resplendor do céu, significando que esta é a hora para a igreja andar em sabedoria. E ele diz, eis que o temor do Senhor é que é a sabedoria. E então ele também fala daqueles que conduzem muitos à justiça, versículo 3 de Daniel 12, aqueles que conduzem muitos à justiça resplandecerão mais como agora as estrelas. Ou seja, eles serão os luminares do céu, os mestres da justiça, as pessoas que conduzirão as nações à justiça. Ele diz que serão como as estrelas do céu, como os luminares. Me entenderam, amados? Aleluia? Então, o que eu estou dizendo é isto, que o Messias está vindo, e ele me enviou. O Pai me enviou, porque você sabe que o Messias está glorificado, ele fez um trabalho perfeito, e ele está sentado à direita. A Bíblia diz que ele está sentado acima dos céus. Ele é tão sublime. É por isso que ele enviou o escravo. O Pai agora está guiando o escravo com uma espada, encontrando os lugares quebrados, os buracos, e ele está ocupado preenchendo os buracos e aplanando bem e demarcando limites, para que quando o Messias vier, ele vê que o caminho está aberto, e ele irá diante dele dizendo, por favor, aqui tem um caminho, venha, passe aqui na Namíbia. Onde houver um caminho, ele passará. Aleluia! E se ele encontrar aqueles lugares altos, ele vai aplaná-los para que possa fazer reto e plano, para que quando o rei vier, ele possa passar rapidamente por aqui. Caso contrário, ele não passará, porque aquele que vai adiante dele dirá, não passe aqui. Não há um caminho lá. E você sabe quem é o que vai adiante dele. Sim, você sabe quem é aquele que vai adiante dele. E está determinado agora. Onde será o caminho? Porque ele é o rei. Aleluia! Então, o sonho de Daniel, o arrebatamento dos mortos, onde ele exalta a sabedoria na igreja, ele está perguntando à igreja na Bíblia, desde que você recebeu o Senhor, você tem andado no temor do Senhor? Porque ele diz que naquele dia os sábios, lembre-se Mateus 25, as virgens sábias, novamente. Aquela sabedoria, ele diz, eis que é o temor do Senhor que é a sabedoria. Você olha da forma como as calças justas estão dentro da igreja, mulheres com calças justas querendo mostrar alguma coisa, e a questão é muito simples. A pergunta para elas é, este é o temor do Senhor que tem sido ensinado? Este é o temor do Senhor que o teu pastor te ensinou? Graças a Deus, o Senhor me enviou aqui para falar sobre isso, para despertar, avivar. Este é o avivamento. Aleluia! Eu não tenho tempo, é melhor eu ir para as conversas e começar a mensagem de hoje, porque há muito para 2 dias. Nós ainda temos tempo. E ele diz, 1 de novembro de 2006, exatamente às 3 horas da manhã. Quando eu acordei, eu chequei no relógio ao lado da cama, era 3 horas da manhã. Olha o que acontece. Repentinamente, eu vejo esta visão, eu estou olhando para cima, para o céu. Eu vi que o céu estava escuro como um peixe, exatamente como se fosse 11 horas da noite. Então, o céu se abre dentro do céu e a glória começa a ser derramada. Isso é surpreendente. Tenho uma mensagem para vocês aqui. A glória de Deus começa a ser derramada. A glória que é derramada vinha em partículas como nuvens. E era muito brilhante, como aquela que visitou recentemente na transfiguração, que aconteceu no Quênia aqui. Muito brilhante. Então olha isso agora. Quando a glória estava saindo, a glória brilhante, eu vi o fenômeno.
Porque o Senhor me permite ver além daquela abertura, olhar e ver dentro do céu. Então, na verdade, eu pude ver de onde esta glória tinha vindo. E a glória se movia no céu com um brilho, esplendor, espetacular. Foi uma visão tremenda, magnificente para se contemplar. É como se a glória estivesse invadindo o céu, indo assim, enchendo a expansão do céu. Então, agora, a glória atinge o limite. Esta abertura, ela passa além dos limites. E olha isso agora. Muito obrigado por não dormir. Olha isso agora. Quando a glória agora vem através da abertura, então pela primeira vez eu vi o verdadeiro poder e autoridade de Deus. Por quê? Eu vi que aquela glória, na verdade, estava começando a prevalecer e a expulsar as trevas do céu. Estava cancelando as trevas, estava prevalecendo sobre as trevas, estava expulsando as trevas, estava expulsando, não importa como você quer dizer, dominando as trevas, fechando. Porque do lugar onde eu estava, a luz começou a atingir o meu rosto. Então, lá mesmo, antes de eu continuar com esta conversa aqui, olha isso agora. Ele me mostra trevas densas. Então, o céu abre. E quando o céu se abre e a glória começa a vir, então, uau! Eu fiquei surpreso porque agora eu pude ver o verdadeiro poder e autoridade de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro poder e autoridade de Deus que eu contemplei, que eu vi com os meus olhos, na verdade, estava expulsando as trevas. E agora, lá antes de eu continuar com esta tremenda visitação do arrebatamento da igreja, da vinda do Messias, esta visitação aqui, 1 de novembro de 2006, às 3 horas, então a pergunta é esta: se eu vi que a glória que estava vindo do céu veio e começou a expulsar, a conquistar, a dominar, cancelar, expulsar as trevas, então, o que é que a igreja em Windhoek, a igreja na Bíblia está fazendo para tendo uma discussão, para deliberar, para entrar em acordo com as trevas? Por que é que a igreja está tendo uma discussão com as trevas? Por que é que agora, quando você olha para a igreja na Bíblia, as vestes das mulheres é a mesma do mundo em trevas? E os jovens e as moças estão morando juntos sem casar, exatamente como o mundo em trevas. E ele diz, não, nós precisamos, por favor, vocês vão mudar as suas roupas, esta agora é a casa do Senhor. Não, sabe, nós somos modernos, nós precisamos discutir isso. O que é que a igreja está fazendo? Discutindo com as trevas. Quando eu vi que a glória, quando ela vem, ela conquista. Eu vi uma tomada de poder, uma deposição, um golpe militar. Não houve discussão. Quando a glória veio, não houve discussão. Mas o que é que os pastores estão fazendo, discutindo com as trevas na casa do Senhor? Não, eu preciso ir devagar, porque se eu for muito forte, eu posso perder minhas ovelhas. Por que é que você está discutindo com as trevas? Deixe Deus ser Deus e deixe a igreja ser a igreja. E se Deus diz santo, então vamos ser santos. Vocês entenderam? Ou sim, se Deus diz santo, então sejamos santos. Deixe Deus ser Deus. Ele sabe o futuro desta igreja, Ele conhece os membros, Ele conhece as pessoas que virão. Deixe o Senhor governar a sua casa, vamos apenas obedecê-lo. E se Ele diz santos, sejamos santos. Oh sim, a igreja que eu vejo que vocês estão construindo aqui é um lugar onde as moças, aos domingos, vão para chamar a atenção dos homens. Não, isso é uma coisa muito diferente. Vocês estão falando de outro reino. Eu estou falando do santo e glorioso reino de Jeová. Se vocês estão falando das outras igrejas, onde no domingo vão para chamar a atenção, vocês sabem de tudo isso. Por favor,
Eu tenho breaking news para vocês. Não é isso que eu estou discutindo aqui. Sim, aqui eu estou falando do reino eterno do Deus de Israel. Oh, sim. É por isso que eu disse que desta vez, Namíbia me convidou. Então eu irei lá e vou derramar o meu coração para eles, para que eles possam ser como o Quênia e entrar. Porque o Quênia agora, as pessoas ligam às 2, 3 horas da manhã perguntando como eu posso ser mais santo. É como se todos estivessem com fome de santidade. Eles querem mais. Eles querem saber como ser mais santos. Mas Deus não faz acepção de nações. Sim, Ele dá a mesma oportunidade para todas as pessoas. Sim, você o aceita, segue os seus caminhos, então você entra no reino dele, não tem que pagar dinheiro nenhum. Ele está dizendo que a glória de Deus veio e deu um golpe de Estado. Houve uma tomada de posse. Aconteceu um golpe militar no céu aqui. Eu vi o inimigo sendo expulso, as trevas sendo tiradas do poder, as trevas sendo passadas ao fio da espada. Eu vi as trevas sendo passadas ao fio da espada. E isso me encheu de esperança, então eu entendi. Uau! Então o sangue de Jesus ainda tem poder para expulsar as trevas e libertar o homem e levá-lo para o reino de Deus. Então eu disse, uau! Então tudo isso que nós vemos aqui é falso? O sangue de Jesus ainda é forte? Oh, sim! Então, depois disso, é claro que então a glória vem, é uma longa história, mas então eu vejo as alianças de ouro, então ele as coloca na entrada do céu. Em um momento, ele também queria que eu ouvisse, então ele bate uma aliança na outra para que eu possa ouvir o som do metal. Então ele as coloca na entrada, então a voz finalmente fala. E quando a voz de Deus fala do céu, ele diz, deste dia em diante, toda a autoridade no céu e a autoridade na terra foi dada a Cristo Jesus. Então, a partir desta tremenda visão do Senhor, eu comecei a olhar para estes anéis de forma diferente agora, mas ele continuava girando e mostrando, está tudo na internet. Então eu sentei com os designers gráficos e trabalhei com eles para chegarmos o mais próximo possível nesta vida da imagem. Está na internet. Então eu dou toda uma descrição completa do exterior, porque ele me mostrou e há uma razão para ele me mostrar. O design exterior e interior, eu dou muitos detalhes, inclusive aquele ouro salpicado na superfície, que a princípio eu pensei que fossem pequenas gotas de água. Eu faço toda uma descrição completa. Então, em um ponto, a voz diz, pela segunda vez, a voz diz, olha e veja quem está sentado no cavalo branco. Então eu olhei agora um pouco acima das alianças de casamento, na entrada do céu. Então eu vejo, ele não é um cavalo da forma como você conhece. Eu vejo esse enorme e poderoso e glorioso cavalo do céu. E quando eu vi o comportamento daquele cavalo, a princípio eu não entendi a mensagem, porque eu sempre penso, qual é a mensagem para a igreja? Eu fico pensando, qual é a mensagem então? Mas quando eu vi o comportamento do cavalo, quando o cavalo está levantando as suas patas dianteiras e balançando a cauda e relinchando, e na verdade ele já estava começando a correr pelo céu. Então ele me fez entender que na verdade, vai, diga a eles na Namíbia que o cavalo branco e glorioso do céu está prestes a ser liberado. Então eu entendo agora a mensagem. E quando você vê o cavalo correndo, então a voz disse, olhe e veja quem está sentado. Quando eu olhei no cavalo, eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória do Senhor sobre o cavalo, sentado no cavalo. Então, povo amado, então eu posso dizer que esta visão em particular, esta visão de 1 de novembro de 2006 às 3 da manhã, eu poderia literalmente dizer-lhes que eu sei e eu penso que esta visão, a mensagem que veio destes anéis de casamento que eu vou começar hoje, este foi a mensagem que foi o fundamento para o grande histórico avivamento que foi mostrado aqui hoje. Esta eu posso dizer que é. Porque agora, a partir disso agora, eu comecei agora a falar sobre o evento. Bom, antes de tudo, essas alianças são espirituais, não são físicas. Segundo, eu agora pude ver
que aquele evento realmente iria englobar toda a Terra, porque acontece acima da Terra. Então vai afetar toda a Terra, quer você esteja pronto ou não vai te afetar. Então é tão grande como ele é. Então eu finalmente disse, uau, isso está falando sobre a purificação que a igreja tem que passar para que ela possa usar essa aliança. Essas alianças, quando eu olho para elas, na verdade elas refletem o caráter daquele que usa, a pessoa que usa. Então há tanta informação, não tenho tempo, eu tenho que chegar na mensagem de hoje. Tenho certeza que vocês estão dizendo, então chega logo. Por que você está demorando? Há uma grande mensagem aqui hoje. Mas eu pensei que, como para as outras nações, elas receberam tudo, eu quis passar pelas conversas mais importantes que Deus tem tido com a igreja. Estas conversas são entre Deus Pai e a igreja. O Messias está entronizado gloriosamente aqui. Deus Pai agora enviou um escravo e ele agora está dando poder a ele e usando-o para cavar, esmagar, preparar, aplanar e tudo isto para preparar este caminho. É bom te ver, você que é da África do Sul. Obrigado, meu filho, bom te ver. Aleluia. Então foquem em mim aqui. Então o mais importante aqui é que vocês têm que entender que tem havido uma conversa ininterrupta entre o trono de Deus e a igreja de Cristo por um longo período de tempo. Então, ai de vocês se vocês não ouvirem isto. Vocês estarão como que perdidos. É por isso que eu estou tentando dar tudo para vocês, povo amado. Ei! Vocês entenderam? Então agora, olha isso agora. Esta mensagem aqui, eu me lembro que daquele ponto em diante eu comecei a anunciar o evento que essas alianças simbolizam. Algumas pessoas chamam de a vinda do Messias, outras o chamam do dia do Senhor, o arrebatamento, mas a Bíblia chama esse dia de o dia das bodas do Cordeiro. Então eu comecei a pregar diretamente do livro do Apocalipse 19, que eu vou ler depois que eu passar pelas 4 visões. Apocalipse 19, a escritura que celebra este dia. E eu comecei a ler para a igreja globalmente. A escritura que celebra este dia. Então, quando ele diz que linho finíssimo, resplandecente e puro foi dado para a igreja, e ele diz que o linho finíssimo é a justiça da igreja, então eu comecei a anunciar a justiça e perguntar às pessoas sobre as vestes. Hoje eu tenho uma grande mensagem sobre as vestes, então, por favor, segurem os seus cavalos. Será o tema desta conversa hoje, porque amanhã eu tenho que falar sobre esta mensagem aqui e sobre esta visitação mais recente. Esta aqui, a visitação da nuvem, amanhã. Talvez não seja nem suficiente, então nós temos que passar rápido por isso. Aleluia. Então você vê que a escritura que na verdade celebra o dia da vinda do Messias, o dia das bodas do Cordeiro de Deus. E estas escrituras também descrevem a responsabilidade que é colocada sobre a igreja de como se preparar. E nesta celebração, além da responsabilidade, ele exalta a justiça. Então é com isso que nós vamos lidar aqui hoje. Aleluia. Agora, esta é a hora quando vocês precisam parar com esse negócio de dinheiro que acontece na igreja da Namíbia e olhar e ouvir sobre o reino de Deus para que vocês possam entrar quando tudo já tiver sido dito e feito. Aleluia. Obrigado. Então, há tanto para dar para vocês aqui. Então, é claro que em 20 de julho de 2007, quando o Senhor normalmente anda comigo, ele anda do meu lado direito. Eu acho que vocês já entenderam isso agora. Normalmente ele anda do meu lado direito, exceto um dia quando eu pedi, Senhor, eu posso ver este que fala comigo. Então naquele dia ele andou um pouco adiante de mim, então eu pude ver o seu pé. Eu só quero que vocês saibam que o Senhor está visitando agora. Bem-aventurada é a nação que entra no aprisco. Que entra no aprisco das nações que o Senhor está visitando, porque elas serão nações ovelhas que se reunirão diante dele. Aleluia. Então, ele estava andando do meu lado direito e ele me guia com muito cuidado, porque o Senhor presta atenção em cada pequeno detalhe, cada pedrinha do caminho. Este é o nível de cuidado que ele tem. Então nós chegamos a uma encruzilhada e ele disse, pegue deste lado, eu peguei assim por diante. Então, repentinamente, bem diante de mim está a casa do Senhor.
Eu acho que nós viramos à direita e depois à direita. Sim, direita e depois à direita. Então, bem na minha frente está a casa do Senhor. E o que mais me chocou é que eu vi esta nuvem de Deus. Eu vejo a nuvem de Deus. Bom, primeiro, eu olho para a casa do Senhor e as portas estão fechadas. É uma porta de arco duplo. A porta tem como que um desenho de quadrados. Sabe quando eles desenham quadrados na porta? Arco duplo e fechadas. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, por que é que a porta da casa do Senhor está fechada? Essa foi uma das perguntas que eu fiz. A segunda coisa, que quando eu estava lá observando, na frente da casa do Senhor, enquanto eu estou olhando, eu vi a glória que veio do céu e repousou lá em cima, no topo da casa, de forma que ela ficou assim, nesse formato como que de uma chaminé. Aleluia. Sim, há uma séria conversa agora acontecendo entre o pai e a igreja, para preparar a igreja. Então, enquanto eu estava olhando, então ele me pede para nós andarmos em direção à casa do Senhor. Ele continua falando do meu lado direito. Quando eu chego perto das portas, assim, então a porta abriu sozinha e eu fiquei surpreso. As duas portas em arco abriram sozinhas e eu entrei. E quando eu entrei, então... desta vez a voz começou a vir lá do altar. A voz do Pai vinha do altar. E onde eu estava agora, eu pude ver milhares. Eu chamo isso de um oceano de cadeiras. Estavam todas vazias. Mas eu também fiquei pensando, elas eram cadeiras de braço, de couro. Cadeiras de couro com braços. E eu fiquei perguntando, por que elas eram pretas? Por que estão vazias? Por que não tem ninguém adorando? Então a voz disse, quando eu perguntei isso, a voz disse, eles costumavam adorar aqui, mas não mais. Agora era a voz do Pai. Isso também me chocou, porque quando eu acordei deste sonho, vocês imaginam, eu comecei a fazer perguntas. Mas Senhor, as pessoas te adoram todo domingo, todo dia, em todo mundo. Por que a casa está vazia? Então vocês podem imaginar os meus questionamentos. O enigma, sempre perguntando, por quê? Por que o Senhor disse isso? Somente mais tarde eu entendi. Ou você adora o sangue de Jesus em justiça, ou não adora, porque você não pode misturar. Porque ele tornou-se o sacrifício supremo. Eu acabei de ler para vocês Hebreus 6, do 4 ao 6. Na verdade, ele alerta a igreja da Namíbia contra o abuso da graça. Estou feliz que a África do Sul está sentada aqui, porque a África do Sul é a primeira neste abuso da graça. Abuso da graça, ok. A graça foi dada, mas você não pode abusar dela. A mesma escritura está no livro de Hebreus, capítulo 10, do 26 ao 31, onde ele diz que teria sido melhor para você nunca ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer e dar as costas a ele. Também está em 2 Pedro, capítulo 2, 19 a 21, que ele fala do cão que vomitou e depois voltou ao seu vômito. Então ele fala muito fortemente para alertar contra o abuso da graça, porque há somente um único e último sacrifício, que é o sangue de Jesus, que foi feito uma vez por todas no Calvário. Então ele não seja nascido de novo com este, não espere outro e não abuse este. Estamos juntos agora? Então, eu comecei a anunciar a hora da justiça na igreja e nós vamos chegar em um momento, eu vou ler um pouco mais. Então, aquela glória, a nuvem, então você vê agora, eu começo a entender. Então, quando eu olhei para aquelas cadeiras, aquele oceano de cadeiras pretas, então, diante dos meus olhos, um fenômeno estranho aconteceu, porque grama começou a crescer entre os assentos, e ela cresceu, até que cobriu todos os assentos. Então, aquilo também se tornou uma grande conversa. Vocês entendem? Com esta geração presente, com a geração atual. Por quê? A casa do Senhor está vazia. Por quê? Não há adoradores em espírito e em verdade. Por quê? Vocês abandonaram a casa. Por que a desolação na casa? Vocês conhecem essa narrativa, certo? Então vocês já podem entender. Desolação, abandono, negligência. Onde estão aqueles que zelam da casa? Onde estão os mestres da lei? Será que é porque eles estão ensinando outra lei? Sim. E Jeremias viu também a casa com a porta fechada. E em Malaquias ele diz,
Oh, quanto eu desejaria que alguém fosse e fechasse as portas do templo, para que eles não mais acendam fogo estranho, inútil. Assim como Nadab e Abiú acenderam fogo estranho e ele os matou. Eles tinham subido com Moisés para ver Deus, então eles eram este povo poderoso. E ele os matou quando eles acenderam fogo estranho. E o fogo estranho está na igreja em Namíbia. Quando as moças se alinham lá para adorar e eles passam vaselina na perna e roupas curtas. Isto é fogo estranho na casa do meu pai. E ele pode matar por isso. Porque você contaminou todos. Você corrompeu o sacrifício. Sim. Quando você usa suas calças justas, eu tenho que dizer como é, porque a mensagem não é minha. Eu sou apenas um vaso para transmiti-la para vocês. Quando elas vêm com os seios de fora, tudo que elas fizeram nesta igreja, quando os moços vêm, tudo que eles fizeram aqui é contaminado. E a igreja dos jovens se torna tão doente como é hoje aqui na Namíbia. Então você sabe que fogo estranho foi aceso. Fogo estranho foi acendido no altar. Então há tanto nesta conversa com o qual não vou lidar. E então, chegamos em 2009, por exemplo. Não, em 2008 eu dei outra profecia. Em 2009 eu dei a profecia do cavalo preto, a liberação do cavalo preto, a crise econômica global. E 3 semanas depois eu também fiquei chocado. Então, todos os mercados globais desmoronaram assim, desde Nova York até Xangai e toda a Europa. E eu também fiquei muito chocado. 3 semanas apenas depois de eu falar esta profecia. Então, há muita coisa aqui que eu vou pular. Para mim também me chocou. Quando eu falei e li no livro do Apocalipse, capítulo 6, sobre o cavalo preto, porque ele me levou diante do trono, me mostrou o terceiro ser vivente que veio muito perto de mim e a liberação do cavalo preto. Então, você sabe que toda vez que o Senhor fala, você encontra na Bíblia. Você pode ir à Bíblia e achar. Mas o que mais me chocou é que em 3 semanas, mais tarde eu descobri como que esta cascata, esse efeito dominó aconteceu. Então eu descobri que há um banco de investimento global chamado Lehman Brothers, que foi o primeiro que desmoronou. E quando ele desmoronou, ele foi derrubando os mercados assim e esmagou todos até a Europa. Para mim foi espetacular assistir as palavras da minha língua se cumprindo na mídia global. Então, como alguém poderia dizer global? Porque ele disse crise econômica global e foi global. Então, depois disso, 2009, no aeroporto de Joanesburgo, dormindo no chão, esperando para o voo para cruzar o oceano no dia seguinte, um grande avivamento na Venezuela, antes da Venezuela me abusar, e eu falei o que você vê acontecendo lá agora. Antes da Venezuela fazer o que quase aconteceu aqui ontem no aeroporto. Estava se repetindo exatamente, até que o meu time disse, não, isso não é bom. Mas a Venezuela fez isso, então eu sorri e disse, não, aqui eu estou sorrindo. Eu disse, eu estou sorrindo, porque a Venezuela fez exatamente isso. Realmente 3 horas esperando lá, até que finalmente os oficiais vieram da Guarda Nacional e disseram, não, eles estão esperando pelo homem de Deus lá fora. E quando a tempestade acabou, eles disseram, ele está aqui. E foi um grande barulho, entendem? Onde está o passaporte dele? Rápido, já estamos terminando, por favor. Mas então, depois disso, eu disse para a Venezuela, agora vocês não me verão novamente, até que vocês digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E vocês viram o que aconteceu com a Venezuela. Alguém viu o que aconteceu na Venezuela até agora. Então, algumas vezes eu não revelo para vocês o outro lado deste mensageiro. Nós somente precisamos falar do lado bom. Por favor. Para que vocês possam entrar, deixe Jesus vencer. Porque agora ele já atingiu um ponto em que ele não precisa mais ter nenhuma profecia cumprida para que as pessoas saibam que ele é o poderoso profeta do Senhor. Este é um bom lugar para você estar agora. Agora você pode lutar pelo avivamento e a entrada da igreja, em vez de ficar torcendo para que as profecias se cumpram, incluindo o esmagamento das nações. Olha o Haiti, veja o que ele fez com o Haiti. Vocês sabem quem está falando aqui? Vocês sabem, certo? Vocês realmente todos sabem, certo? Sim, veja o que ele fez com Haiti, quando ele estava falando deste mesmo jeito, e eles não ouviram.